Você sabe que like não é voto e seguidor não é eleitor, né? Uhum. Não é verdade isso? Perfeito. Like não é voto, não, e seguidor não é eleitor. Mas quando a gente tem like demais, seguidor demais, e é o que acontece com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro é um campeão das redes digitais, né? É um colosso. E acaba, é natural que fosse assim. Ele está acho que com 16 milhões de seguidores no Instagram, tem 6 milhões de seguidores no Twitter, é um fenômeno. E é natural que ao chegar, ele achasse que dava para brincar de monarquia num país republicano. Ou seja, agir de uma forma imperial, ditando regras como se ele fosse um poder moderador. Só que num ambiente em que o executivo, o legislativo e o judiciário são independentes e harmônicos, mais independentes do que harmônicos, essa tensão ela dura até um certo ponto. Você vai tocando, você vai tentando, você vai levando. Aí, de repente, vem uma mega crise interna no governo, uma crise monumental. Perdeu o ministro mais estrelado do governo dele, correu o risco de perder o único superministro que restou, que é o Paulo Guedes, viu o Congresso se afastar dele de um jeito perigoso, começou a achar que aquilo podia custar a ele um mandato, começou a ler reportagens sobre impeachment, que até então ele só ouvia falar do impeachment da Dilma, o impeachment do Collor, mas ele começou a ler sobre o impeachment dele. E aí veio um freio que não foi imposto por ninguém, um freio que não foi imposto por um superassessor, um freio que não foi imposto pelo 01, pelo 02, ou até pelo 03, ou o namorador do 04. É um freio que foi imposto pela realidade. A realidade mostrou ao Jair Bolsonaro que era preciso começar um processo de recomposição. Se vai dar certo, se ele vai conseguir, se a natureza dele vai permitir, são outros 500, nós vamos acompanhar. Mas ele se recompôs com o superministro, intensificou o processo de aproximação com uma fatia do Congresso, que é o Centrão, e ele está tentando resgatar um pouco do apoio político que não envolve like, que não envolve seguidor, e que é o mundo real, é o mundo do poder real, aquele mundo analógico, não o mundo digital de Brasília. O Bolsonaro conheceu uma primeira crise, que foi uma crise internacional, em torno da Amazônia, que ardia em chamas, né? A gente até falou disso aqui 500 mil vezes. E era o fogo na Amazônia estava num patamar cíclico, semelhante a anos anteriores, mas tinha um detalhe. A Amazônia estava ardendo nas mãos de um presidente com um discurso antiambiental. Aí ele saiu brigando com Deus e o mundo. Bateu boca com Emmanuel Macron, da França. Como é que é, Felipe Bueno? Macron, exatamente, eu não consigo. Bateu boca com a Angela Merkel. Angela. Bateu boca até com a menina, com aquela garota lá, a sensação da ativista sueca, a Greta Thunberg. E ficou trocando, e brigava digital, mandava Twitter para Twitter, ficou aquela coisa toda. E o mundo estava numa agenda de discussão ambiental, tinha espaço para achar um vilão e ele era um prato cheio, com o discurso dele. Tinha o apoio do Donald Trump, que também fazia um discurso antiambiental e tal. Bom, aí vem a Covid-19, cada país começa a olhar para o próprio umbigo e o mundo passou a ignorar o Bolsonaro, como o mundo passou a ignorar qualquer coisa. Passou a inexistir o chamado mundo, cada um passou a cuidar do seu país, das suas fronteiras, dos seus doentes, para não ter que enterrar mais mortos. E o Bolsonaro, então, deixou de ser, pelo menos temporariamente, o inimigo público internacional para se transformar o centro da discussão nacional. E aqui ele manteve, num primeiro momento, esse espírito imperial, confrontacional, saindo sem máscara, comendo sonho em padaria, abraçando as pessoas, desafiando o vírus, falando em remédio milagroso, cloroquina, que não tem comprovação científica. Seria fantástico se tivesse, mas não tem. O mundo da ciência sabe que tem uma cloroquina que resolve, mas não conta para ninguém. Então o Bolsonaro resolveu contar e mostrar para a ciência que existe um remédio milagroso. Não faz sentido, mas tudo bem, ele foi nesse discurso. Vamos dizer, vamos admitir, tinha presidente fazendo coisa pior. O da Bielorrússia, por exemplo, nem de cloroquina ele falava, não fala até agora.
Ele está há 26 anos no poder. Ele defende o combate ao vírus com vodka e da sauna, né? Só que lá tem espaço para isso. Aqui complicou. Então, o mundo se curvando ao isolamento e à prevenção, o Bolsonaro sentindo que tinha espaço para falar num sentido diferente, continuou confrontando, até que, de repente, pluft, perdeu o ministro da saúde dele. Derrubou o ministro da saúde dele, que o confrontava, e porque o confrontava tinha que ser demitido mesmo, mas o fato é que num primeiro momento o ministro da saúde só mantinha o discurso alinhado com a Organização Mundial da Saúde, que era o discurso também dos governadores, não é que ele estava aliado aos governadores, todos estavam aliados em torno da Organização Mundial da Saúde. Bom, ele foi tocando isso, trocou o ministro, colocou aquele ministro sonolento, que na sexta-feira passada, tadinho, devia estar uma semana no cargo, sem dormir, tentando saber onde ficava o banheiro, foi chamado para uma reunião em que o presidente ia falar, tinha um ministro de meia, ele não estava entendendo nada, só um com máscara, nem ele, por que ele não estava com máscara? Não entendi, mas enfim, aí ele quase dormiu, correu as redes digitais, o ministro, que eu achei que fosse apagar. Em algum momento falou, vai cair, eu digo fisicamente, né? Cair não, porque ele tinha acabado de entrar. Bom, aí a ficha de que o presidente vive numa república, não numa monarquia, que não é poder moderador, que ele precisa compor, foi quando ele perdeu o Sérgio Moro. Aí ele reagiu no primeiro momento ao estilo de sempre, atacou o Moro nesse tal pronunciamento, mas nos bastidores ele começou a retomar a velha composição republicana brasileira. Ele percebeu que se ele mantivesse o estilo que o consagrou, isso talvez lhe custasse o mandato. Aí, no limite das possibilidades dele, começou a buscar aqueles com quem ele deve conversar para reconstruir um pouco de governabilidade. Já estava conversando com o Centrão, as conversas se intensificaram. Ele percebeu que se ele queria proteger a família nas investigações da Polícia Federal, e por isso passou a peitar o Moro, ele precisava também proteger o seu governo, proteger a família e o governo, não tem jeito. Então, vamos cuidar da base, tem que compartilhar o governo, iniciou uma política de toma lá da cá, que ele combateu, a não ser que ele tenha criado a política do da cá sem toma lá, vamos ver, aí pode ser original. Pelo perfil das pessoas com quem ele está conversando, pelos nomes das pessoas com quem ele está conversando, eles se acostumaram ao toma lá da cá. Se vão se adaptar ao estilo Bolsonaro, não sabe, mas é isso. Teve gente que já falou, me ofereceram o Porto de Santos, tem ministério sendo oferecido e por aí vai. E ele também conteve o espírito, o ímpeto intervencionista que está no DNA dele e que, portanto, é próprio de quem tem um poder imperial. Vou colocar o meu perfil acima do pacto que eu havia selado com o meu ministro. Percebeu que ele ia perder o Guedes. Então saiu o Moro, o país ficou vendo os intervencionistas criaram um plano, chegaram a colocar um plano, o tal Pró-Brasil, que eu chamei de Pró-Blá-Blá-Brasil, que era um plano de retomada da economia, com obras e mais obras, sem falar com o Guedes. Quer dizer, é uma loucura. Diga-se de passagem, o Guedes largou mal na guerra com a Covid. Se a gente pegar no dia 13 de março, ele afirmava que, mantidas as reformas, a doença seria vencida no Brasil com algo como 3, 4 ou 5 bilhões de reais. A concessão dele era chegar a 5 bilhões de reais. 3 dias depois estava anunciando um programa de 150 bi. E mais alguns dias o programa chegava a 800, podendo chegar a 1 trilhão. Quer dizer, um errinho de 200 vezes, só isso, né? Mas enfim, o programa continha uma espécie de Bolsa Família, só que é Bolsa Cidadão, né? O auxílio emergencial de R$600 por mês por 3 meses, para 70 milhões de pessoas. Olha, tem 20 países no mundo com uma população maior do que 70 milhões de pessoas, né? E em poucas semanas eles estruturaram esse programa, tá complicado, tem problemas, a gente noticia aqui na Band News o tempo todo os problemas com o aplicativo, mas o fato é que é um sucesso o programa, precisava mandar esse dinheiro para as pessoas, o Brasil está em dificuldades e o Pró-Brasil simplesmente morreu. O Paulo Guedes, que é o último dos superministros, estrilou. O presidente Bolsonaro ontem fez uma reunião no Alvorada para prestigiar o Paulo Guedes, aproveitou e fez um gesto também para a ministra Tereza Cristina.
e chamou o ministro Tarcísio de Freitas da Infraestrutura, e os três, junto com o presidente da República, foram para uma entrevista, tal entrevista diária que o presidente dá, que ele várias vezes prometeu que ia parar, porque a imprensa estava chateando ele, mas ele não para, ele não resiste, ele gosta disso. E não chamou o Rogério Marinho. O Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que era o piloto desse projeto, juntamente com os militares, juntamente com o Braga Neto. Aliás, com quem, no caso do Rogério Marinho, o Paulo Guedes teve uma briga monumental, não quer mais saber, um não quer mais saber do outro. O Rogério Marinho era braço do Paulo Guedes, né? E o programa que foi anunciado na semana passada foi deixado de lado, ele foi ignorado, nunca mais se falará dele. É uma humilhação ver isso em Brasília, de fato ver esse troço. E num regime republicano, você tem que manter o seu time coeso, você tem que manter sua base no Congresso Nacional para daí então tentar falar com a opinião pública. Sem isso, não adianta ficar estabelecendo o contato do like e seguidor que você não aguenta. Então, ele prestigiou o Guedes e mergulhou na política. Começou a conversar com o Centrão. O Centrão é um partido, é um grupo político, né, formado por políticos monoglotas. Monoglotas, eles só entendem uma língua, que é cargo, máquina, poder, orçamento. Vamos ver como ele vai construir, né? A não ser que ele tenha conseguido convertê-los a uma nova realidade. Vamos ver. E nesse cenário, o Datafolha solta uma pesquisa sobre a imagem do presidente e a imagem do governo depois da saída do Sérgio Moro. E, obviamente, os números são favoráveis ao Moro, desfavoráveis ao Bolsonaro e ao seu governo, mas, olha, não traz a pesquisa números que apontam para um governo frágil, de jeito nenhum. Apontam para um governo que precisa prestar atenção para não ficar frágil. Apontam para um país dividido, que já era dividido, ficou um pouco mais dividido, e um país que não gostou da saída do Moro, dá um alto índice de aprovação ao trabalho do ministro, sendo que cá para nós, um doce para quem disser o que o Moro fez no Ministério, ninguém sabe. As pessoas aprovam o trabalho do Moro no Ministério, e se você perguntar assim, tá legal, o que ele fez que você... Assim, me diga em particular, eu me lembro que quando eu trabalhava na revista Veja e chefiava a sucursal da Veja em Brasília, isso na década de 90, tinha um puxa-saco do presidente da República da época que dizia o seguinte, olha, eu adoro os seus artigos. E na Veja, a gente não assinava as reportagens naquela época. De forma que eu nunca, naquele período, tinha assinado um único artigo, a não ser entrevistas de páginas amarelas que eram assinadas, mas nada era assinado. Então, eu que não assinava nada, perguntei para ele, que bom que você gosta dos meus artigos, mas cite um artigo em particular que você tenha gostado, assim, um que tenha te tocado mais. Ele falou, não, eu gosto de todos, até porque ele não podia falar em nenhum, porque nenhum eu não assinava nada. O fato é que o Sérgio Moro... o que ele fez? Ele disse que baixou a criminalidade, cascata. A criminalidade vinha caindo no governo anterior, do governo Temer, com o Raul Jungmann no ministério, continuou a cair com o Sérgio Moro e vai continuar a cair agora com o novo ministro, não vai mudar nada, porque vem caindo em todos os estados de esquerda, os estados de direita, os estados que aumentaram o dinheiro de segurança pública, os estados que diminuíram o dinheiro de segurança pública. Nas 27 unidades da federação, a criminalidade caiu dos últimos anos para cá. Não tem nada a ver com o Sérgio Moro, mas não importa. Imagem é imagem. Quando o Bolsonaro compara a imagem dele com a imagem do Moro, ele percebe que saiu a imagem da moralidade, saiu a imagem da ética, saiu a imagem do combate à corrupção. Essa foi junto com o Moro. Ele não é que ele vai ficar com a pecha de corrupto, mas ele não pode querer manter esta bandeira, porque agora a bandeira a ser mantida é a bandeira da reconstrução da economia. Entre a preocupação com a ética e a preocupação com a economia, o Bolsonaro percebeu o seguinte, eu preciso abraçar a economia. A economia estúpido, né? A frase, a economia é estúpido. Ele precisa fazer o Brasil voltar a entrar nos eixos. Sem o Guedes, sem o apoio no Congresso, isso não vai acontecer. E não adianta... As pessoas estão dentro de casa angustiadas porque elas querem sair. Quando elas saírem, elas vão encontrar lá fora um mundo tão difícil quanto o mundo de ficar dentro de casa. Dentro de casa não tem o que fazer. Muita gente vai sair e vai perceber que do lado de fora também não tem o que fazer. E não tem o que fazer porque a taxa de emprego vai baixar. O índice de desemprego vai subir. Ontem o Rodrigo Maia deu uma entrevista, ele falou em 5 milhões de pessoas. Já tem estudos mostrando que vai aumentar em até 6 milhões de novos desempregados. A gente que estava com 11, 12, vai para 18.
É uma barbaridade. E nós vamos ter que... Esse é o nosso desafio. Não dá para manter uma política de ajuda emergencial de R$600 por mês para 70 milhões de pessoas num Bolsa Família gigante, Bolsa Indivíduo gigante. Não dá, não tem orçamento para isso. O Paulo Guedes já disse que essas políticas assistenciais elas são transitórias, só tem um jeito, é a retomada da economia. Como fazer a retomada da economia? Ao estilo imperial, ao estilo poder moderador, ao estilo cloroquina, ao estilo não uso máscara, ao estilo se eu quero eu posso. Não dá. É na composição, é na reconstrução, e nisso ele deu um passo importante. O Rodrigo Maia fez um gesto importante ontem também, a não dar uma entrevista usando gasolina na mão, foi na paz. Então, a gente está vendo que houve uma fervura muito alta na semana passada, o clima chegou a um limite preocupante. Essa semana os problemas não foram apagados, continuam os problemas econômicos, continuam os problemas sanitários, continuam os problemas sociais, e o problema político está posto. Tem uma investigação em curso que pode lhe criar grandes sabores, mas ele percebeu o seguinte: no que diz respeito a mim, eu vou ter que me coçar. Então ele ficou republicano quando ele era monárquico, né? Não monarquista, porque tem os monarquistas, mas ele era monarca, ele se comportava como um poder moderador. E percebeu aos poucos o seguinte: eu vou ter que mudar meu jeito de agir. Se esse jeito de agir novo vai durar ou não, porque ele é mais artificial e o anterior era mais natural, não dá para a gente saber. Nós estamos aqui para acompanhar e ver. Mas que houve uma mudança no jeito de falar, no jeito de agir, nos discursos do presidente da sexta-feira passada para cá, ainda é cedo, estamos na terça, mas que houve, e a gente vê que todos os atores se mexeram um pouquinho. A temperatura baixou, e quanto mais baixa for a temperatura, não é só que é bom para o Bolsonaro, bom para o Congresso, não, é bom para nós, porque essa pancadaria, como a que a gente viu na semana passada, pode ser divertido se é um espetáculo no ringue, que você vai lá, assiste durante 1 hora ou 2, o pessoal se estapeando, mas depois você quer ir para casa e precisa trabalhar. Para trabalhar, a turma que organiza as coisas precisa estar arrumada. Então, tem uma mudança de comportamento importante e a gente vai acompanhar por aqui para ver até onde isso vai, quanto isso dura.